Boa noite, queridos. É uma honra poder trazer a palavra do Senhor mais uma vez. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 18. A gente vai ler do verso 1 até o 7. Fala sobre um rei chamado Ezequias. Quem fez a matéria comigo do livros históricos aqui na faculdade vai achar que é uma repetição da aula, né? Mas não é, viu? Prometo a você que não vai ser uma aula. Segundo livro de Reis, capítulo 18, do verso 1 até o verso 7. Diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Judá, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, queimou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos na tua presença e queremos que você fale conosco, Senhor, mais uma vez. Ministre, Senhor, o nosso coração. Entregamos a ti, Senhor, o controle dessa noite. Entregamos a ti, Senhor, a nossa mente. Senhor, nós queremos receber algo novo do Senhor. Nós nos expomos à tua palavra, Senhor, para que ela entre e faça a morada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Ezequias, ele foi um dos poucos reis de Judá que foram bons. Ao todo foram 19 reis que reinaram em Judá. E só 6 deles foram reis que temeram ao Senhor. Ezequias foi um desses reis. E como a gente leu aqui, ele foi um camarada exemplar que nem antes dele e nem depois dele teve um rei que amou tanto ao Senhor, que se dedicou tanto ao Senhor como ele. E ele começou a reinar no período em que não era tão bom para Israel, mas ele reinou em Judá. Foi um período onde os reis da Síria eles estavam assolando Israel de uma maneira fora do comum, estavam exterminando Israel. E aí, quando ele começou a reinar, reinava um rei chamado Senaqueribe, da Síria. E a Síria está ficando muito forte, estava ganhando todos os reinos, estava abatendo todos os inimigos. Então ele achou que também Judá agora seria a próxima conquista. Judá até então estava mais tranquila porque geograficamente ficava mais isolada do que os outros povos. Então não era tanto assim visualizada pelos reinos da Síria. Só que foi ganhando tudo e ele falou: rapaz, agora o próximo passo é Jerusalém. E Senaqueribe foi lá. Falou: rapaz, bora invadir essa cidade e vamos conquistá-la como ele já fez com todo mundo. Aí ele foi, se acampou na cidade e chamou alguns dos seus servos, seus comandantes, e mandou falar com Ezequias. Falou: rapaz, é o seguinte, nós já invadimos a sua cidade, nós vamos tomar o teu reino e a gente gostaria que você
cedesse, que você não guerreasse, porque é melhor para você. A gente está invadindo aqui de boa. Então, assim, o ideal seria você não resistir. Abra os portões, a gente não vai matar teu povo, vai ficar tudo em paz. Aí Ezequias ouve isso e manda, tipo, uma oferta, ou um imposto a esse rei, em prata e mais ouro. Ele vai lá, arranca um pouco de ouro do templo e manda para esse rei. Só que o rei, não contente, manda novamente lá o seu comandante e fala com ele: rapaz, é o seguinte, eu não preciso falar muita coisa. Basta você olhar o que os meus pais fizeram com os reinos que eles invadiram, para você ter ideia do que eu vou fazer com você. Eu vou acabar com você. Se você seguir me resistindo, eu vou acabar com o seu reininho. Eu vou exterminar você. E ele começa a fazer ameaças, e vai fazendo ameaças a Ezequias. Ele vai botando medo no coração de Ezequias. E Ezequias, como um rei temente a Deus, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. Essa narrativa que eu estou contando aqui de reis, ela também se encontra no livro de Crônicas, no capítulo 29, e no livro do profeta Isaías. É o mesmo período, é o mesmo momento, é o mesmo fato, só que com perspectivas um pouco diferentes. Alguns detalhes têm a mais do que outra, mas a história é a mesma. E a gente percebe que quando Ezequias ele assume o reino, ele é ameaçado, ele não vai primeiro se preparar para a guerra. Queria que você acompanhasse comigo um negócio interessante. Ele vai primeiro, agora vamos para Crônicas, capítulo 29. Capítulo 29 de segundo livro de Crônicas. A gente percebe que ele vai primeiro restabelecer a cultura espiritual de Israel. Antes dele se preparar para a guerra, antes dele pensar em algo contra o rei da Síria, ele vai cuidar do que era mais importante. Ele vai se preocupar com aquilo que realmente ele levava a sério. E a gente percebe o quê? Que no capítulo 29 do segundo livro de Crônicas, Ezequias ele restaura o templo. O que os reis haviam abandonado, haviam trazido para dentro do templo, da casa do Senhor, ídolos, estavam trazendo imagens, fazendo cultos a deuses estranhos. Ele agora arranca fora isso tudo. Ele acaba com isso tudo. Ele começa então a restaurar o quê? Os ministérios dos sacerdotes e dos levitas. Como o templo estava em desuso para o que era o seu propósito, então o levita e o sacerdote não tinham mais a sua função diante de Deus e diante do povo. Então Ezequias restaura isso na nação. Ele restaura, você vai ver no capítulo 30 de 2 Crônicas, a festa da Páscoa. Que quando você olha para a história, você vê que era uma tradição de Israel, a festa da Páscoa, porque relembrava o quê? O livramento. Se você lembra lá o episódio que pinta os umbrais das portas, porque com o sangue do cordeiro, né? Que passa o anjo da morte e mata os egípcios. Não acontece isso com os israelitas. Essa festa estava esquecida. E Ezequias chama o povo a celebrar isso novamente. Chama o povo a voltar-se para Deus. Ele chama o povo ao arrependimento e a andar no caminho do Senhor. Depois, ele chama o povo a se consertar com Deus nos seus dízimos e ofertas. Ao povo a ofertar de coração, a dizimar as suas primícias. Ele põe em ordem isso tudo em Judá. Ele arruma isso tudo. E depois, então, é que ele vai se preparar para a guerra. Aí ele monta uma estratégia, chama lá o seu exército, seus príncipes,
os seus comandantes, ele fala assim: galera, é o seguinte, vamos fechar todas as fontes de água que nós temos aqui, para que esse rei com seu exército não tenha água. E aí então eles vão, fecham as fontes, eles restauram os muros da cidade, que estava quebrado, caído, restauram, constroem um muro, um novo muro para fortalecer o primeiro. Ele reúne o exército e manda construir muita arma, muito escudo para se defender. Só que ele faz tudo isso, prepara o povo para a guerra, anima a galera, todo mundo preparado, mas a gente olha agora para o capítulo 32 de 2 Crônicas, quando ele já tinha restaurado toda a espiritualidade de Judá, já tinha se preparado para a guerra, agora para enfrentar o inimigo. Ele fala assim, ó, no verso 7 e verso 8. Esse aqui é o rei falando ao povo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com a palavra de Ezequias, rei de Judá. Essa era a maior segurança de Ezequias. Não eram as suas estratégias de guerra. Era a sua confiança em Deus. E isso irritava Senaqueribe. Ele fala assim: rapaz, você acha que o teu Deus vai livrar você de mim? Olha o que a gente fez com uma cidade chamada Gozã. Onde está o Deus deles? Você acha que aquela cidade foi para onde? E você acha agora que você, com o seu deusinho, vai conseguir me resistir? Quando Ezequias percebe essa dureza de Senaqueribe, ele percebe que, poxa, esse rei não vai ceder. Esse rei não tem medo de nada. Esse rei, realmente, o que ele faz é muito pavoroso. Só restou a ele o quê? Orar. E aí então eu volto para 2 Reis, no capítulo 19. O verso 14. E ele fala assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros de Senaqueribe, que foi a afronta, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre o Senhor os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor Deus. Ele não foi botar a guarda em plantão. Ele não foi avisar o povo: se prepare para a guerra. Ele tomou sobre si, assumindo seu papel como líder, foi diante de Deus em oração. Porque ele sabia que o exército da Síria era muito forte. E não teria um outro refúgio, um outro escudo mais forte a não ser o Senhor. E o Senhor ouve essa oração. O Senhor ouve essa oração. E ele chama então, Deus manda
o profeta Isaías e falar com o rei. Falar: Ezequias, eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua oração. Não temas, porque esse camarada não vai entrar nessa cidade. Apazigua o teu coração, porque Senaqueribe não vai entrar aqui. Porque pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E é muito forte esse capítulo 19, porque ele mostra a resposta do profeta, fala o que Deus vai fazer. E no finalzinho no finalzinho não, verso 33 e verso 34 fala assim, ó. Aí é Deus falando acerca do rei da Assíria. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, olha o que aconteceu. O verso 35 agora, segundo Reis 19. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Rapaz, o povo de Judá estava dormindo. O povo de Deus estava dormindo, descansando, e Deus estava guerreando a guerra deles. Ezequias, ele nem sabia o que estava acontecendo. Estava num sono profundo, sonhando, agarradinho lá com sua esposa, de boa. E o anjo do Senhor decepando a cabeça para proteger o seu povo. Então, Ezequias tem esse grande livramento, fica feliz, porque o seu reinado é um reinado de paz, porque o exército da Síria não consegue tomar Jerusalém. Ele vive aquela espiritualidade, um povo temente a Deus, um povo que busca o Senhor agora, e ele adoece. Uma doença mortal. E aí, ele está perto de morrer, e no capítulo 20 de segundo livro de Reis fala assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em Crônicas, fala que Ezequias ele ficou com o coração exaltado, devido aos grandes livramentos, devido à sua estabilidade, seu reino viver em paz. Ele construiu muita coisa. Ele foi o primeiro cara que construiu saneamento público em Jerusalém, construiu lá um aqueduto para botar água para a cidade. Um cara muito estrategista, camarada muito inteligente, fez muita coisa boa. Então Jerusalém vivia muito próspera, Judá era muito próspero. E Crônicas fala que isso o exaltou, deixou ele um cara um pouco soberbo. E aí a ira do Senhor se acendeu contra ele e contra Judá. Isso está em Crônicas, mas o livro de Reis não fala isso, dessa exaltação. Mas é interessante o que acontece depois dessa palavra que o profeta dá a ele. Então podemos pegar então a parte de Crônicas e falar assim, pô, realmente ele estava exaltado, estava se achando, estava sendo o bambambam, um trampo da vida. Beleza. Mas o que acontece quando ele ouve essa palavra? O que acontece quando ele ouve essa repreensão?
Talvez se eu e você tivéssemos recebido uma notícia, ó, você vai morrer daqui para lá. O que a gente iria fazer? Tentar consertar o que pedir perdão para alguma pessoa, né? Visitar os amigos que não tinha mais ido visitar, ia tentar dar um jeito de, se tivesse muito dinheiro, ia gastar o que pudesse, as dívidas não ia mais pagar, vou morrer mesmo, então as dívidas que se lasque. Talvez a gente ia pensar isso. Rapaz, bom, já que eu tenho pouco tempo de vida, vou aproveitar. Ou, como cristãos, rapaz, eu vou me arrepender porque eu não quero ir para o inferno. Poderia pensar dessa maneira? Né? Poderia, rapaz, bom, o que é que eu tenho pendente aqui com minha esposa? O que é que eu preciso confessar? Deixa eu ver aqui. Ou para o marido. Mas Ezequias não fez isso. Ezequias ouviu aquela palavra, aí virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Rapaz, talvez se eu recebesse a notícia de que eu iria morrer, eu acho que eu não ia orar na hora. Talvez eu faria as coisas que eu disse a você. Pedir perdão, me reconciliar, coisa e tal. Mas Isaías me ensina que mais importante do que isso é buscar o Senhor. Talvez Deus não daria a ele o que ele ganhou, mas deu. Porque a oração de Ezequias foi sincera. A oração de Ezequias foi lá do profundo, fala do seu íntimo. Não foi exigindo de Deus alguma coisa. Não foi, como pode isso, meu Deus? Não, ele derrama a sua dor. Ele derrama a sua alma diante de Deus. E são essas duas orações de Ezequias que eu quero finalizar essa palavra. Muitos de nós não usamos esse recurso, a oração. Muitos de nós nos preocupamos com o que nós podemos fazer. Até onde nosso braço alcança, até onde nosso corpo e nossa mente suporta. A gente vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. E se esquece que tem um refúgio, que tem alguém mais forte do que nós para nos carregar. Que tem alguém que ouve as nossas orações. Tem alguém que ouve o nosso choro. Tem alguém que sente a nossa dor. Você lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela estava lá com o coração aflito porque ela não podia ter filhos. E vai ela e o marido para uma cidade para ofertar ao Senhor. E ela vai orar. Chega num templo e vai orar. Está lá ela orando e chorando, orando e chorando. E o profeta olha para ela, o profeta Eli olha para ela e fala: Rapaz, essa mulher está bêbada. E ele vê que ela não fala nada, né? Só fica babuceando e chorando. E até um tempo que ele se irrita, fala assim: Ô moça, pelo amor de Deus, vai tomar tua cachaça em outro lugar. Aqui não, pô. Aqui é a casa do Senhor. E ela fala assim: Ela fala assim: Não, pô, eu não estou bêbada. É que eu estou tão aflita, estou tão desesperada,
Meu coração vai sair pela boca. Eu estou só fazendo uma petição, Senhor. E o profeta, sem saber o que era, fala assim: olha, pode voltar para casa, porque o que você está pedindo, o Senhor vai lhe responder. E ela levanta então, volta para casa, e você sabe o resto da história. Ela engravida, tem seu filhinho Samuel, e depois ela vem e entrega ele no templo para servir o Senhor. E foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Queridos, uma oração sincera, não tem como o Senhor fechar os ouvidos. Não tem como o Senhor não ver. Ezequias me ensina muita coisa. Quando estava estudando Ezequias e relendo as histórias em crônicas, em reis, em, em Isaías, eu estava muito emocionado. Porque não é o tanto que se ora, mas é o que se ora e como se ora. Orações curtinhas. E a resposta foi muito rápida para Ezequias. Tanto na sua angústia diante de um rei poderoso, quanto na sua luta contra a morte. Ele rasgou o seu coração diante de Deus. E isso o Senhor não despreza. É a nossa sinceridade diante dele. Não é porque Deus não sabe, querido. Não é porque Deus... Não, eu só vou saber depois que ele abre a boca. Não é assim. Mas ele quer ver a nossa dependência dele. Quer ver a nossa entrega, a nossa rendição a ele. Eu tive uma experiência esse ano. Vocês sabem que eu sou criador de cachorro, né? E o ano passado eu fiz um investimento muito alto. Comprei cachorros caros. Investi no canil. E aí, então, esse ano as cadelas ficaram adultas e a gente começou, então, a botar para cruzar. E a cadela mais cara que eu tinha lá morreu em janeiro. E a segunda mais cara, então, entrou no cio e eu botei lá para cruzar. A expectativa era muito alta, porque é uma cadela muito boa. E eu queria muito aquela ninhada. Estava muito empolgado, investi pra caramba. E aí a barriga foi crescendo, fiz ultrassom, confirmou a prenhez, coisa e tal. E aí, faltando uma semana para ela parir, ela abortou. Foi muito complicado. Foi um desastre. Foi um desastre porque ela conseguiu expulsar um e tinha mais dois dentro ainda. Aí foi no mesmo dia que eu voltei da cirurgia, eu fiz cirurgia de hernia inguinal no sábado. Aí no domingo eu recebi a alta. E naquele domingo teve toda essa complicação. E eu fiquei mais preocupado com ela do que a minha cirurgia, porque eu não podia agachar, coisa e tal, mas naquela hora eu nem tava nem aí pra minha cirurgia. Eu falei, rapaz, eu não posso perder essa cadela. E aí liguei pro veterinário, ele tava em Salvador ainda. Aí ele veio, chegou, me atendeu. Aí teve que induzir o parto, conseguiu expulsar um. Falou, ó, Lucas, vamos dar uma dosagem mais forte de remédio para ela, para que ela consiga expulsar esse terceiro. Porque tem mais um aí dentro. E se não expulsar, provavelmente ela pode ter uma complicação mais séria. Não, doutor, bora fazer. E aí então, voltamos para casa, e aí ela conseguiu expulsar o filhote. Isso já era alta madrugada já. Aí Simé foi dormir e eu fiquei sentado. Quem conhece lá em casa, tem o espaço, a área gourmet, aí tem o cercado e aí no fundo fica o canil. Aí eu sentei no banco assim, comecei a chorar. Porque eu não entendia o que foi que eu tinha feito de errado. Falei, Deus, mas eu orei. Cada compra disso aqui eu orei. Cada cachorro que está aqui eu consagrei a você. Poxa Deus, eu pesquisei a melhor ração, os melhores suplementos, os melhores remédios, os melhores cachorros, a melhor genética possível. E agora acontece isso comigo. Poxa, um prejuízo financeiro gigantesco. Um prejuízo, não sei se seria um prejuízo emocional, mas uma dor muito grande no coração. Um peso muito grande. E eu não sabia o que fazer. Aí na hora, ia mandando mensagem para alguns criadores de fotos, meus amigos. Rapaz, acabei de ter uma ninhada assim, assim, assado. Rapaz,
O normal é morrer um. Pode até nascer um morto, mas o resto só sobrevive. Agora morrer todos, velho. Eu falei, pois é, cara. Aí eu, ó, tem que ver aí o que foi que aconteceu. Se não é um ambiente, algum vírus, coisa e tal. Eu falei, rapaz, não, estão todos vacinados, tudo certinho. E aí então, sentei no banco, ali fiquei olhando pro canil, olhando os cachorros ali. Aí comecei a chorar. Aí fui orar. Deus, é o seguinte, independente desse resultado de agora, eu consagro minha vida a ti. Consagro esse canil a ti. Tudo que vier dele, eu consagro a ti. As próximas ninhadas, se vierem, eu consagro a ti. Senhor, se eu pequei, se eu fiz algo errado, eu lhe peço perdão. Se eu confiei mais na minha técnica, eu lhe peço perdão. Se eu confiei mais na qualidade da Premier, da Royal Canin, que são marcas de rações, eu lhe peço perdão, Senhor. Mas eu consagro a ti esse negócio. E foi minha oração. Aí fui dormir. Depois o trabalho segue porque tem que tratar a cadela, coisa e tal. E então comecei a participar de exposições. O meu macho ficou adulto e comecei para exposições com ele. Primeira exposição, tomei pau nas 3 pistas. Perdi tudo, não ganhei nada. Foi um handler profissional que apresentou ele, eu não tinha entendido como ele pode. Mas aí na segunda exposição eu mesmo fui. Eu mesmo olhando o YouTube, fui para Belo Horizonte estudar com os caras lá, os melhores criadores de Sharpei. Fui para lá, eu fiquei 2 dias lá, participando de exposição também lá. E aí, mas eu sabia que tudo aquilo ali não valeria a pena se Deus não estivesse comigo. Então eu falei, ó Deus, eu estou indo para Belo Horizonte, mas que a tua graça esteja comigo. Que eu possa aprender o máximo possível, mas que a tua graça me acompanhe. Não adianta estar fazendo isso aqui, Senhor, se você não for comigo. E aí então a cadela entrou no cio de novo. E aí eu fiquei com medo, porque a primeira vez foi um desastre. Eu separei ela para não cruzar. Separei o período do cio, foram 15 dias. E por incrível que pareça, a cadela apareceu prenha. Pense, eu não dei risada. Eu fiquei triste, porque eu não queria. Falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, de novo isso. Mas aí, não, vai dar tudo certo. Redobrei os cuidados. Aí eu orava por ela. Parece besteira, né? Botar a mão na barriga da cadela. Mas eu tava confiando em Deus, porque, poxa, eu tava dando o melhor possível. E aí ela ficou prenha. E aí então chegou a hora do parto. E por incrível que pareça, nasceu 5 filhotes. 3 machos e 2 fêmeas lindos. E ela, só que ela não é uma boa mãe, mas pariu bem. Ela teve paciência com os filhotes até os 15 dias. Depois ela queria curtir a vida dela. Foi isso mesmo. E aí lá fui eu então, dar maminha na boca, papinha, né, cuidar do filhotinho ali como as mães fazem, tava eu com os filhotinhos. E aí tava eu lá cuidando deles. Então eles foram crescendo, foram crescendo. E agora essa semana, foi quinta-feira, eu não pude vir aqui na macro, porque eu fui entregar o último filhote que eu tinha vendido. Eu vendi os 5. E quando eu entreguei o último filhote, estava lá na rodoviária para o cliente pegar, comecei a agradecer a Deus, porque ele ouviu aquela oração. Ele ouviu aquela oração. Ele viu a minha tristeza. Ele viu o quanto eu tinha ficado assim, frustrado. E eu entreguei a ele o canil. E aí ele me presenteou com essa ninhada. Eu não digo que foram os melhores filhotes, porque virão outros melhores. Mas 5 filhotes perfeitos. Lindos, 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 lindos. Eu ia botar foto aqui, mas eu não trouxe para não achar que era um marketing, entendeu? Para não ficar meio chato, pô, o cara tá fazendo um negócio querendo se promover, mas não.
Mas quem viu o meu Facebook viu lá os filhotinhos lá, douradinho, tinha 4 dourados e um pretinho. Filhotes lindos. E eu vi o quanto Deus se importa com a nossa vida. É uma coisa simples, é cachorro, velho. Mas o quanto Deus se importa com isso. Deus se importa com o nosso coração. Deus se importa com nossos sentimentos. Eu não tenho por que ignorar a minha dor. Eu não tenho por que ignorar as minhas perdas. Eu não tenho por que ignorar o que eu sinto. O que eu posso fazer é levar isso diante de Deus. E Ele vai dar a tratativa correta. O sentimento é do ser humano. Ele nos fez assim. E agora a gente faz o quê? Entrega isso a Ele. Senhor, eu estou morrendo de raiva. O que eu faço com essa raiva? Senhor, meu Inter vai ser rebaixado. O que eu faço com isso? Nunca imaginava. Internacional, campeão de tudo, velho. Vai cair para a segunda divisão. Mas eu vou fazer o quê? É orar. É orar. Mas, para encerrar, queridos, tem uma coisa que o Senhor não despreza, que é o coração quebrantado. Em Salmo 57, olha o que diz. Não, 51, quer dizer, perdão. 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Olha Isaías 62, 66. 66, verso 2. Olha o que diz. Porque a minha mão, é Deus falando, viu? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Queridos, aquele que teme ao Senhor, aquele que tem o seu coração derramado diante do Senhor, ele não vai virar as costas. Ele não vai encolher as mãos. Ele olha assim. E ele responde sim. Pode ser fora do nosso tempo, mas dentro do tempo dele. Nosso coração rasgado diante de Deus, querido, vale mais do que qualquer reteté, do que qualquer outro tipo de manifestação. Um coração rendido ao Senhor, é isso que Ele quer. Esse é o homem, mulher, que Ele olha um coração, um espírito quebrantado. Alguém que olha para suas forças e vê que não é nada. E entende que a única força que ele tem é a do Senhor. Alguém que olha para os seus recursos e vê que não é nada. Porque se o Senhor não estiver ali, aquilo é vão. Alguém que olha para o seu saldo positivo na conta e fala assim: se o Senhor não tivesse abençoado, eu não teria isso. Se o Senhor não tivesse provido, eu não teria isso. Meu desejo é que nós sejamos todos como Ezequias, que traz diante do Senhor as suas angústias, e traz diante do Senhor os seus medos. Servir o Senhor não significa ser ausente de medo, mas que leva ao Senhor esse medo, que leva ao Senhor essas angústias, porque o perfeito amor lança fora todo medo.
Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento, para a gente orar. Eu não sei se você tem alguma causa para apresentar diante de Deus hoje. Mas se tiver, eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor. Seja uma causa na justiça, uma causa de enfermidade, uma dor que não passa, um negócio mal resolvido que você não vê uma solução, um relacionamento que você precisa restaurar, mas não sabe como chegar na pessoa, ou um perdão que você tem dificuldade de liberar, ou dificuldade de pedir perdão. Mas eu quero convidar você a apresentar isso diante de Deus hoje. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos, Senhor, apresentar o nosso coração, Senhor. Eu não sei, Senhor, se tem pessoas aqui com alguma demanda, mas você sonda os corações. E eu peço, Senhor, que você responda os teus filhos. E você, Senhor, traga o consolo aos teus filhos, assim como você fez com Ezequias. Dá-nos, Senhor, o coração quebrantado, Senhor. Dá-nos um espírito quebrantado, Senhor. Ensina-nos a sermos dependentes de Ti, Senhor. A não confiarmos, Senhor, nas nossas forças, nosso intelecto, nossos achismos. Queremos, Senhor, ser dependentes de Ti mais do que qualquer outra coisa. Mais do que o nosso casamento, mais do que os nossos filhos, mais do que o nosso emprego. Queremos, Senhor, confiar inteiramente na Tua palavra e na Tua pessoa. Em meia guerra, Senhor, queremos deitar e dormir em paz, sabendo que você guerreará a nossa guerra. Que o nosso coração se aquiete no meio da tribulação e saiba que você está conosco. Não nos permita, Senhor, nos enganarmos com os nossos sentimentos, mas que leve diante de Ti, Senhor, o que sentimos. Senhor, guarda o nosso coração em Ti, Senhor. Guarda nossa alma em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Chama aqui Rafa.